A gente sabe que, na correria da rotina clínica, é quase impossível acompanhar cada nova meta-análise que sai. Por isso, a ideia aqui é ir direto ao ponto. Vamos analisar uma pesquisa importantíssima que coloca em números um fardo que muitos pacientes com câncer carregam em silêncio, a chamada toxicidade financeira. Vamos começar com essa pergunta. E se a gente pensar na dificuldade financeira não só como uma consequência do tratamento, mas como uma comorbidade real, uma condição que impacta e muito os resultados clínicos do paciente, é exatamente essa perspectiva que essa nova análise global nos convida a ter. E aqui está o dado central da pesquisa, 56,1%. Essa é a fatia de pacientes com câncer no mundo todo que enfrenta o que os pesquisadores chamam de despesas de saúde catastróficas. É um número que impressiona, né? Estamos falando de mais da metade de todos os pacientes. Bom, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a escala do problema e definir o que é essa despesa catastrófica. Depois, vamos traçar o perfil do paciente com maior risco, ver como esse fardo aumenta com o tempo e, o mais importante, o que isso significa para a nossa prática. Por fim, vamos falar sobre a necessidade de mudanças maiores, sistêmicas. E só para a gente ter uma ideia do peso desses dados, esse número, 56,1%, não veio de um estudo pequeno. Ele é o resultado combinado de uma base de dados global gigantesca que juntou 35 estudos observacionais e analisou a situação de quase 500 mil de pacientes. É algo bem robusto. Certo, mas o que exatamente é essa tal de despesa de saúde catastrófica? Qual é a definição técnica para essa situação? Olha, isso aqui é muito importante. Não se trata só de uma conta médica alta. O termo catastrófica é usado quando a família chega num ponto em que pagar pelo tratamento significa ter que abrir mão de necessidades básicas. É a escolha impossível entre cuidar da saúde e, pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. Agora a gente chega numa parte que é talvez a mais relevante para a prática clínica do dia a dia. A pesquisa nos ajuda a montar um verdadeiro perfil de risco. Funciona quase como um guia para a gente poder identificar no consultório quais pacientes estão mais vulneráveis a essa toxicidade financeira. E o estudo quantifica esse risco de forma bem clara. O fator de maior impacto disparado é a baixa renda. Ela aumenta a chance de uma despesa ser catastrófica em mais de 5 vezes. Depois, vem a necessidade de múltiplos tratamentos, que mais do que dobra o risco. E aí a duração da doença, a idade avançada, o tamanho da família e, claro, a falta de um plano de saúde também são fatores críticos. Mas tem o outro lado da moeda, um fator de proteção muito forte. A análise mostrou que ter educação de nível superior reduz as chances desse problema acontecer em 82%. Provavelmente isso está ligado não só a uma renda melhor, mas também a uma maior capacidade de entender e navegar pelo sistema de saúde. Um ponto fundamental que a análise traz é que a toxicidade financeira não é um evento único pontual. Ela se comporta mais como uma condição crônica que vai piorando com o tempo. O fardo não apenas acontece, ele se acumula e se agrava. E essa escalada ao longo do tempo fica bem clara aqui. Em apenas 6 meses após o diagnóstico, quase 63% dos pacientes já estão nessa situação. Com 12 meses, sobe para 65%. E depois de 24 meses, o número é impressionante, atinge 83% dos pacientes. O tempo aqui é um fator crucial. A análise também escancara uma desigualdade global imensa. Em países de baixa renda, quase 3 a cada 4 pacientes com câncer enfrentam despesas catastróficas. Isso é quase 3 vezes a taxa que a gente vê em países de alta renda. Ou seja, o lugar onde a pessoa vive tem um impacto dramático no risco financeiro do tratamento. Ok, a gente viu todos esses dados, a escala do problema, mas e aí? Como a gente traduz tudo isso para a prática diária, para o que acontece dentro do consultório? A pesquisa sugere uma abordagem bem prática, que a gente pode resumir em 3 passos. O primeiro é identificar os pacientes em risco, usando aquele perfil que já vimos. A partir daí, o segundo passo, que é fundamental, é iniciar a conversa sobre os custos o quanto antes. E, por fim, integrar o cuidado, ou seja, encaminhar esses pacientes para assistentes sociais e conselheiros financeiros, que são parte essencial da equipe de saúde. Identificar o risco e conversar com o paciente é crucial, sem dúvida. Mas o estudo deixa bem claro que a solução definitiva para esse problema exige mudanças muito maiores que vão além do consultório, exige mudanças em nível de políticas públicas. E as conclusões do estudo apontam para várias frentes.
Por exemplo, ampliar a cobertura de seguros de saúde e garantir acesso a tratamentos com preços justos. Também falou em criar programas de assistência financeira direta para as famílias mais vulneráveis e para quem precisa de cuidados a longo prazo. E uma recomendação-chave: integrar o aconselhamento financeiro como parte padrão do tratamento oncológico. E para fechar, a análise nos deixa com essa pergunta, que é bem provocadora. Ela reformula o problema todo. E se a gente parar de ver a dificuldade financeira como uma consequência inevitável e passar a enxergá-la como um efeito colateral? Um efeito que, como outros, pode e deve ser tratado. Isso nos força a pensar em como redesenhar o sistema para que a cura do câncer não tenha que vir com o custo da ruína financeira de uma família.